Hoje é dia de conversarmos com o Renan Santos, que é pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão. Tudo bem, Renan? Bom dia. Tudo maravilhoso, bom dia aos espectadores, é um prazer estar aqui, na verdade uma honra, sempre bom vir à Band. Como que é ser candidato, pré-candidato à presidência da República numa eleição em que as pesquisas dizem o seguinte, só tem espaço para Lula e para Bolsonaro, no caso Flávio Bolsonaro. Você discorda dessa afirmação aí dos institutos de pesquisa? Concordo com os institutos de pesquisa no sentido de que dá para derrotar os dois. A última pesquisa do Real Time Big Data mostra que 48% dos eleitores estão procurando alguém para além de Lula e Flávio Bolsonaro. E, inclusive, nesse setor, desses 48%, eu lidero com 26% da preferência. Na pesquisa Atlas, posso cravar, até o fim do mês eu devo vir com pelo menos 10%, 9% a 10%, deixando para trás os outros dois convidados aqui do programa, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. E eu vou retirar o Flávio do segundo turno e vou derrotar o Lula no segundo turno por uma razão muito clara. O antipetismo, que é quem a família Bolsonaro pegou os votos ao longo aí dos últimos 8, 10 anos praticamente, o antipetismo é uma força política na sociedade brasileira que está cansada. E está cansado porque ele não se realizou através da família Bolsonaro. Eles chegaram no poder, não entregaram. Hoje tem um filho, que é o Flávio, que é um corrupto, desculpa falar nesses termos aqui, é um sujeito envolvido em todos, ele não pode ver um escândalo de corrupção que ele mergulha no escândalo. E essas pessoas não se veem como parte desse sistema de valores. Então, onde eu ando, em que deveria haver apoio ao Flávio, não existe. Eu fui em Santa Catarina, não tem apoio ao Flávio. Os caras estão tendo que, eu apoio, sabe, tapar o nariz e apoiar. Então, pois bem, eu não tenho escândalo de corrupção, eu tenho um plano de governo e eu quero representar essas pessoas. Falando sobre proposta, que é uma coisa que está faltando, que a gente fica muito em escândalo, né? Sim. E o passado de cada um é importante, falar sobre a trajetória, mas o brasileiro está precisando de muitas propostas em várias áreas, né? Eu queria saber o que o Renan faria como presidente da República nessa questão fiscal. O Brasil está enrolado nos números e a gente está vendo que o buraco está cada vez mais embaixo. O que o Renan faria como presidente da República para consertar as contas do país? Olha, essa é a típica pergunta que os outros pré-candidatos vão se enrolar e vão dar uma fugida. Porque é o seguinte, falando aqui, olhando para a câmera, o Brasil está quebrado, o Brasil está detonado, o Brasil está destruído. E do ponto de vista fiscal, isso significa que as contas públicas estão indo para uma rota de colisão, elas vão estourar, os impostos para segurar isso vão ter que aumentar, os juros já estão altos, eles vão aumentar, inclusive o dólar voltou a subir, ou seja, a situação fiscal do Brasil é um país que está quebrando. E nós, se você quiser, você que está me ouvindo, quiser comprar um celular e conseguir pagar ele, não se endividar, ter emprego, nós vamos precisar fazer uma série de reformas que vão doer em muita gente interessada. Grandes empresários que querem renúncias fiscais, mas nós vamos precisar mexer, por exemplo, em outra reforma da Previdência, nós vamos ter que fazer uma coisa que é difícil de explicar aqui pro público, mas chama-se desindexação de certos gastos. Nenhum candidato vai falar isso, porque eles querem seu voto. Eu não vou mentir, eu não sou estelionatário, então eu vou falar para vocês, eu vou ter que desindexar os gastos do BPC, ou seja, o reajuste deles não vai ser feito através da base do salário mínimo, do aumento do salário mínimo, mesma coisa com a própria aposentadoria, eu vou cortar todos os privilégios possíveis do judiciário, fazer isso vai me liberar um espaço fiscal de 200, 250 bilhões por ano. É isso que um presidente precisa fazer. A única coisa séria que um presidente precisa fazer, assim, na transição de mandato dele. Todos os outros não vão falar isso, porque isso tira voto. Mas eu tô aqui para falar a real. E eu voltando até, linkando com a pergunta anterior. É por isso que eu vou ganhar. Porque eu tô falando a real, eu vou falar pros outros, Lula, você não vai querer fazer essas reformas? Bota no cartório. Flávio, bota lá, registra em cartório. Porque eles estão mentindo. Todo mundo sabe que vai precisar fazer uma reforma fiscal pesadíssima no Brasil. Que é a reforma fiscal que no fim do dia vai permitir que uma pessoa consiga comprar um celular e não ficar endividado. Presidente da República, no atual cenário que a gente tem com o parlamento, tem condições de fazer isso sem essa articulação política, por vontade própria? Tipo, o presidente tem essas ideias que você está apresentando aqui, ele consegue executar imediatamente? Olha, a PEC fiscal minha... Tem que passar pelo parlamento. Lógico, mas eu vou dar um exemplo para você. Eu não só falo. Esse projeto que eu falei fiscal já está protocolado na Câmara dos Deputados pelo meu partido. A gente já tem coisa de 70 e 80 assinaturas coletadas junto ao parlamento. E a ideia é eu conseguir o número necessário já para botar em tramitação. Eu quero passar essa reforma na transição. É uma reforma que economiza 3,3 trilhões de reais em 10 anos. E aí a gente não vai ficar tendo que discutir todas as vezes nos programas políticos aqui a questão fiscal. É pra gente resolver de vez. E se eu venci, vamos colocar em perspectiva, se eu ganhei a eleição vindo de um partido que tem 6, 7 meses de idade,
significa que eu fui um fenômeno eleitoral. Sendo um fenômeno eleitoral, o espírito do tempo no Congresso, ele vai estar sendo pautado por mim e por essa agenda. Então eu não terei tanta dificuldade, pelo menos no início. Depois, a gente sabe que o Congresso vai fazer o necessário para querer, né, me botar uma faca no meu pescoço para querer grana, que é isso que o Congresso quer. Só que aí eu tenho que trabalhar com relação de forças de uma maneira... Precisa mudar esse esquema das emendas na tua avaliação? Com certeza. E como faz para mudar isso? Tem que mudar o sistema político brasileiro. E o sistema político brasileiro parte da base. Eu não quero, assim, me estender que essa história é fascinante. Eu rodei o Brasil, rodei o Maranhão, rodei cidades do interior do Nordeste, cidades que nem sequer deveriam existir do ponto de vista institucional. São cidades que apenas vivem de receber dinheiro do governo federal. E como é que rola a vida política lá? A emenda do deputado vem... O prefeito, ele opera a emenda, desvia um dinheirinho para comprar voto na eleição. O outro, ele faz um show com o Wesley Safadão ou com algum cantor para poder, né, amealhar o apoio da população. O deputado ganha em cima disso. Nós vamos mudar todo esse sistema. A gente vai fundir as cidades pequenas. Nós precisamos, porque as cidades estão quebradas. E nós vamos fazer uma reforma, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que vai condicionar o recebimento das emendas por parte do município, e inclusive o fundo partidário e o fundo eleitoral para os partidos, mediante desempenhos de gestão. Então, se um prefeito ele tem um bom resultado em educação e saúde, ele ganha pontos. Esses pontos autorizam o município a ganhar emenda. Se ele não faz isso, ele não recebe emenda. E aí o município dele tem que se fundir com o município ao lado. E o partido dele tem o fundo partidário e o fundo eleitoral condicionado, veja só, ao desempenho dos prefeitos que estão filiados naquele partido. Portanto, quanto melhor for um prefeito, mais dinheiro o partido tem. Quanto pior o prefeito, menos dinheiro o partido tem. E menos emenda o deputado pode usar. Então a gente faz uma revolução mudando os sistemas de incentivo. Pelo seu cálculo, nós temos 5.000 municípios no Brasil. 5.570. Cairíamos para quanto, assim? Teria que cair para pelo menos, para a gente racionalizar, tem um estudo da Universidade Federal da Paraíba que vai nessa linha, para coisa de 2.300. Pela metade, quase. Porque a maior parte dos municípios... Agora é uma briga política imensa, né? Você vai lutar contra todo mundo, pô. Mas... E aí é PT, é PL, MDB, Centrão, União Brasil. Todo mundo tem prefeituras. Todo mundo tem prefeituras, mas todos sabem, eu inclusive fui agora na Marcha Nacional dos Prefeitos, que não tá dando para pagar essa conta. Sim, é uma irracionalidade. E tem um problema, o Centrão, ele é um carrapato. Esses políticos que você estava citando, eles são carrapatos. O carrapato, o máximo de consciência que ele tem é assim, ó, o boi não pode morrer. E o carrapato percebeu que o boi está morrendo. Então eles, pode reparar que em vários momentos da história recente do Brasil, chega um momento de colapso, aí eles participam das reformas. O governo Temer foi isso, aconteceu em alguma medida no governo Itamar Franco, no próprio FHC, até no governo do Collor teve. Então o carrapato, que são esses caras, já estão vendo, olha, a gente está sugando demais. Vai ter que fazer alguma coisa pro bicho não morrer. Pois bem, o boi Brasil está morrendo, ele morre em 2027. Então eles vão ter que participar de um conjunto de reformas. O que é minha pré-candidatura? É a versão mais radical dessas reformas. É a reforma mais agressiva para a gente resolver o Brasil. Se a pessoa quiser viver num país sério, vai ter que fazer essas reformas que eu estou falando. E eu vou ter que convencer as pessoas e os políticos. Mais ou menos o que o Milei está fazendo na Argentina. Exatamente. Porque, assim, o Milei alertou, o Milei fez mais ou menos o que eu tô fazendo aqui. Ele foi na televisão, foi nas rádios e avisou, a Argentina tá quebrada. Eu tô lembrando, por isso que fiz a pergunta aqui. E ele falou, a Argentina tá quebrada, não vai dar pra a Argentina ficar assim. Galera, vamos acordar. Aí os argentinos, é verdade, a gente tá quebrado mesmo. Porque existe uma coisa que é a normalização do absurdo. A Argentina tinha normalizado o absurdo e todo mundo ficava pobre, fazendo racionamento, inflação lá no alto. E eles, não, mas a vida é assim. A vida não é assim. O Milei falou, você não precisa viver assim. Igual a gente vivia antes do Plano Real. O ser humano é um ser incrivelmente adaptável. A gente se adapta ao absurdo. De repente vê o Plano Real, a gente falou, poxa, dá pra viver sem tanta inflação. Mesma coisa que eu tô falando aqui. Dá pra você comprar um celular. E eu falei assim, minhas ambições são muito grandes e ao mesmo tempo são muito simples. Sabe qual é o sonho de um Brasil perfeito no meu primeiro ano? Você conseguir comprar um celular, você não se endividar para comprando celular, e aí você vai andar na rua e ninguém vai roubar ele. Se você conseguir cumprir esse ciclo de comprar um celular sem se endividar e conseguir ir na rua e ninguém te roubar, nossa, já foi uma revolução. Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, está concedendo uma entrevista ao vivo aqui à Bandeirantes, transmissão também pelo Band News TV, ao vivo no Jornal Gente. INSS, pergunta que chega todos os dias aqui para a emissora, de pessoas que estão na fila, que tem gente que ainda não conseguiu ainda reaver aqueles valores descontados indevidamente. Como reduzir a fila do INSS, Renan? De maneira clara, nós precisamos, a fila em si, você tem que ter automações e você tem que tirar fraudes. A gente tem uma indústria da fraude que acaba tomando muito tempo.
na operacional. E hoje você não conseguiu colocar de maneira, vamos dizer, a contento, tanto o machine learning quanto as automações para você conseguir andar mais rápido com os processos. Você também citou agora, vamos dizer, descontos e o escândalo do INSS é um pouco sobre isso, é muito sobre isso, né? Os descontos e as fraudes, os crimes. Pois bem, há um elemento que impacta aí, que são a exploração indevida do idoso através das redes sociais. O escândalo do INSS, em grande medida, envolve pessoas idosas que recebem ligações e que recebem mensagens e que acabam caindo em fraudes e elas não sabem, não tem a matemática financeira, o básico do entendimento do que eu contraí um empréstimo, tô te dando 10 mil reais, só que eu vou te descontar com juros, sei lá, de 6% ao mês, como houve alguns casos. Essas pessoas não conseguem se defender desses casos. Tem que ter uma legislação muito dura contra a fraude e contra idosos. A maior parte das fraudes que estão acontecendo, não só no Brasil, tá? Tem um artigo nos Estados Unidos muito interessante sobre isso, são sobre idosos, porque os idosos hoje, no mundo todo, eles congregam muito dinheiro, tem muita gente recebendo aposentadoria e tem patrimônio e não sabem usar a internet, e aí as fraudes são focadas nos idosos. Então tem que atacar muito fraude nos idosos, assim, tem que prender e ter uma legislação muito dura, e o resto é enfiar automações e, do ponto de vista da gestão pública, automação e trabalho, vamos dizer, de digitalização para tirar as filas. Política externa, o Brasil tem que atuar de que forma em relação aos Estados Unidos, essas tarifas que são anunciadas, agora tem essa notícia do fim de semana que nós abordamos mais cedo aqui, do veto à carne brasileira pela União Europeia. Tem que ser uma política mais agressiva, o Brasil tem que se posicionar, ou na tua avaliação nós precisamos dançar conforme a música porque não somos tão fortes quanto outras economias mundiais? Ela respondeu para mim. Infelizmente, por mais que muita gente... O Lula fica vendendo essa história de soberania. Não tem soberania nenhuma. O Brasil depende da China para ter grana, vendendo soja e minério de ferro. A situação humilhante que o Brasil tem com relação à China. A China está falando em construir a ferrovia que liga Ilhéus a Xangai para levar de vez as commodities nossas, e ela mesma investiu, ou seja, não tem nem dinheiro para fazer ferrovia aqui. Situação humilhante. E ainda mais humilhante a situação com os Estados Unidos, que o governo Trump despertou para a América Latina, e aí o Trump virou para o Brasil e falou: baixa a bola aí na tua relação com a China, é o seguinte, nossa relação comercial está desproporcional, vai corrigir isso aí, e ainda estou de olho nas tuas terras raras. Aí sabe o que o Lula está tendo que fazer? Está tendo que sentar e conversar sem muita moral. A situação do Lula é humilhante, porque ele não pode discordar da China, porque a gente exporta para a China, e do outro lado ele vai ter que se submeter ao Trump. Então, o que o Brasil tem a fazer? O Brasil tem uma posição que ela, vamos dizer, nos permite negociar bem, é a questão das terras raras. Porque os Estados Unidos precisam disso. Os Estados Unidos hoje estão numa posição de fraqueza com as terras raras. Para aquela que estamos assistindo, né, essas terras raras que são minérios especiais, aí na tabela, parte de baixo da tabela periódica, disprósio, neodímio, um monte de nome esquisito, parece nome de remédio. Um jato F-35, que é a base do sistema de defesa e ataque do governo americano, ele usa 0,5 tonelada de terras raras. E os Estados Unidos não produzem e processam nada disso. E a China tem. Tudo. Não, eles compram tudo da China. Ou seja, a China olha, os jatos de guerra americanos, os drones americanos, são todos feitos com material chinês. Os Estados Unidos precisam montar a cadeia própria. Quem tem 20% da reserva global? E quem está no continente deles é o Brasil. Então o Brasil precisa usar essa posição para falar: você quer conversar, Estados Unidos? Então vamos montar a cadeia inteira das terras raras aqui. Vocês, a União Europeia, o Japão, que está precisando também, a Taiwan, que faz os semicondutores, traz a cadeia para cá, num projeto de 10, 20, 30 anos, da gente começar a extração, o processamento, e aí fazer turbina de avião aqui, fazer bateria, fazer drone aqui, e aí a gente faz parte de uma cadeia global de produção, assim, com muito valor agregado, que é necessário aos Estados Unidos, que é necessário à União Europeia, e aí que reposiciona o Brasil nesse jogo. Só que não dá pra gente negociar igual o Lula tá negociando, com uma faca no pescoço e querendo fazer showzinho. Ainda nesse capítulo internacional, recentemente tivemos a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso gerou um debate aqui no Brasil que dividiu até especialistas que normalmente estão do mesmo lado da tese, né? Então, muita gente ficou perdida, falou: será que eu devo apoiar isso? Será que vai ser bom ou vai ser ruim? Na tua visão, é bom ou ruim? Quase indiferente. Há um elemento bom no sentido de que as pessoas estão se tocando que o problema é muito grande, a ponto dos Estados Unidos terem falado: olha, isso aqui são organizações terroristas. Do ponto de vista da cooperação internacional, a gente vai ter que fazer, por exemplo, a Polícia Federal Brasileira tem um acordo de cooperação com a CIA, ela tem com o FBI. São instituições diferentes. Agora, do ponto de vista da execução, para derrotar o PCC e o Comando Vermelho, o governo brasileiro vai ter que atuar. Não são os americanos. O problema é que os bolsonaristas lá ficaram vendendo: agora vai dar certo. Vai dar certo o quê? Você vai chamar os americanos para virem resolver um problema nosso?
Novamente, aquela coisa da constante humilhação do Brasil. Esses caras ficam humilhando o Brasil. O Lula humilha o Brasil quando vai lá nos Estados Unidos e fica negociando terra rara por conta de uma fraqueza interna dele, de projeto dele, que ficou puxando o saco da China. E do outro lado, o Flávio Bolsonaro vai lá comemorar. Ô, Trump, tira uma foto igual, sabe, um cara que tinha foto com o Neymar, com um ídolo. Ó, tô aqui com o Trump. Que isso? Você pretende ser um chefe de Estado e tá tirando fotinho patética, tentando se apropriar de uma decisão que não veio deles e uma decisão que pra nós é indiferente. Desculpa eu me estender nisso. Flávio Bolsonaro é do Rio de Janeiro. Ora, o que ele fez pela segurança do Rio de Janeiro todos esses anos? Ele estava apoiando agora o Bacelar, que foi assim, a Polícia Federal colocou, é o representante político do Comando Vermelho na política carioca. O Flávio apoiava ele, apoiava o TH Joias, que era do Comando Vermelho, e aí vem ficar falando, não, agora os Estados Unidos vai salvar. Os Estados Unidos levariam o Flávio preso num contexto desse. Renan, ainda sobre segurança pública, acho que é um dos assuntos que hoje mais incomodam, né, a população. A gente noticia aqui, terrível, essa situação que vivemos. Muitos lugares do Brasil não podemos andar com o celular na mão, temos que tirar a aliança quando vamos sair de casa para evitar algum susto maior. O que dá para fazer prático, de forma prática, no começo de uma gestão em relação à segurança para mudar isso aí? Olha, esse é o sonho, a coisa que eu mais imagino no início da nossa gestão. Primeira coisa, na transição, na virada do ano de 2026 para 2027, eu tanto vou passar a reforma fiscal, quanto eu vou aumentar ainda mais todas as penas para crimes violentos. Por quê? Aumentando todas as penas para crimes violentos e tratando, fazer um enquadramento nosso, não americano, como inimigos, né, que é um conceito do direito de um autor alemão que chama Günther Jacobs. Direito penal do inimigo. O famoso direito penal do inimigo. Eu vou enquadrá-los de maneira diferente para que a pessoa que faz parte de uma facção perca, por exemplo, a presunção de inocência. Então, se você está aqui em São Paulo, a gente tem o Smart Sampa. O que é o Smart Sampa? É um sistema de câmeras. Se um sujeito que está enquadrado como membro do PCC, não importa se ele é contador do PCC e trabalha na Faria Lima, ou se ele é um vapor, ou ele é um cara que anda com metralhadora em Paraisópolis, se a câmera pegou, a polícia já pode ir lá pegar ele na hora. Ele não tem presunção de inocência, é inafiançável, não tem progressão de pena, ele já vai para a cadeia na hora. Então, com isso, o Estado fica armado, do ponto de vista institucional, para fazer o que eu quero fazer. O que eu quero fazer? No dia 5 de janeiro eu tomo posse. Dia 6 de janeiro eu estou em Santa Quitéria, no Ceará, e eu vou começar a colocar em estado de defesa, que é tipo uma GLO, só que com algumas, vamos dizer, características a mais, certas cidades, bairros ao redor do Brasil que estão tomados pelo crime organizado. Não é botar o Brasil em estado de defesa, é botar estes lugares para que a polícia, junto com o governo federal, entre, prenda todas essas figuras, liberte as pessoas que moram ali e aí a gente começa a retomar o território nacional. E aí a gente vai fazer uma limpa que a gente nunca viu. Eu preciso fazer, senão eu falhei como presidente, no final do primeiro ano a pessoa se sentir segura para andar com o celular no meio da rua, e todos os bairros brasileiros estarem livres do crime organizado. Se eu fizer isso, aí eu entro na fase 2 do meu governo, que é a desfavelização do país. É mais ou menos que nem o Bukele fez lá em El Salvador? É muito parecido com o que o Bukele fez. A questão é que é em uma escala muito maior. O Salvador é como se fosse um bairro em São Paulo. E a Constituição brasileira? Vai ter gente que vai falar que as garantias não estão preservadas aí. Não, porque o direito penal do inimigo, ele é perfeitamente compatível com a Constituição brasileira, com os princípios constitucionais que estão, por exemplo, colocados ali como cláusula pétrea. Uhum. E existem distinções já no direito penal nosso. Então, não há um problema em receber não só o direito penal do inimigo, como em aumentar penas. A questão toda que nós temos é um problema de execução das políticas públicas na área de segurança. As penas são muito baixas, as leis de execução penal no Brasil elas são amigas da bandidagem. Então, um cara pega uma pena de 20 anos, cumpre 7 e já sai. Então, os juízes no Brasil, eles têm, vamos dizer, uma subjetividade muito grande. Ou seja, o juiz decide da cabeça dele. Aí acontece o que aconteceu com o caso do Henri Borel lá no Rio de Janeiro. Uma juíza feminista, é machismo prender ela. E obrigou o tribunal eu nunca vi um negócio desse, obrigou os jurados a alterar o voto deles. E isso é coisa de um país doente. Essa subjetividade não pode acontecer. Agora, por mais que as leis sejam modificadas nesse campo, aumento de pena, polícia, GLO... Existe um ponto da legislação penal que parece imutável e nós não entendemos por que, apesar de uma pressão da população, que é a questão da maioridade penal. Sim. Vai pra frente? Óbvio. Tem que ir. Óbvio. Assim, quando você... Olha, eu não sei se eu tô me estendendo aqui, eu adoro esse tema. Tem um estudo da GV, o pessoal só dá um Google, de 2007, tá? Que mostra que existe uma correlação fortíssima entre a ausência da figura paterna e o cometimento de crimes pelos jovens. Ou seja, um jovem tende a cometer crimes, o jovem que comete o crime, que vai parar numa FEBEM, a relação dele com a ausência do pai
é maior do que a relação, por exemplo, de desigualdade social. Ou seja, a desigualdade social e a pobreza interferem menos nesse jovem cometer o crime do que ele não ter um pai presente. Nós vamos precisar fazer um trabalho muito claro, e as pesquisas mostram isso, em atuar nas periferias, onde tem a maior parte desses meninos, porque inclusive a gravidez na adolescência incide mais nas periferias, nas favelas e cidades pequenas no interior do Nordeste. Nós vamos atuar nesses lugares já com, fim da maioridade penal, mas 2, trabalhando já nas escolas para recuperar esses meninos e dar um atendimento psicológico para separar eles, porque eles são garotos que estão numa condição especial. O garoto que comete o crime violento, quase sempre, 80% dos casos, ele não tem o pai. O pai abandonou ele, vem de uma relação complicada. E nós vamos chamar a sociedade civil, igrejas, ONG, auxílio psicológico nas escolas, já para focar nesse cara. Para fazer o trabalho preventivo, mas tem que ter junto a punição. Porque hoje está muito barato para uma facção criminosa você morreu um bandido em combate, ou uma pessoa foi trabalhar qualquer coisa, pega um menino com 15, 16 anos e coloca ele para trabalhar na operação. Tá fácil. A gente vai dificultar e vai inviabilizar esse modelo de negócio, porque é um modelo de negócio muito bom para eles. Foi muito fácil. Renan, muita gente aqui que não acompanha de perto assim a cena política deve estar se perguntando: partido é esse, Missão? Partido que é novo? De onde surgiu Missão? Conta um pouquinho dessa história. Missão foi o último partido fundado no Brasil, provavelmente não haverá outro sendo fundado, porque a legislação é cada vez mais difícil, mais proibitiva para montar partidos. Ele é oriundo do antigo e ainda vivo e super presente MBL, ou seja, as pessoas que fizeram aquelas manifestações famosas em 2015, 2016, que derrubaram Dilma Rousseff, elas entenderam que não adianta só protestar, não adianta só reclamar do governo A, B ou C. Elas só serão respeitadas, e o brasileiro exigiu isso da gente, se a gente fosse uma alternativa de poder. Às vezes eu falava, o Lula não dá, o Bolsonaro não dá, aí o eleitor fala assim pra mim, tá bom, mas e aí? Vai pôr quem no lugar? Uma vez um cara me provocou, então vai você, bonitão. Eu falei, tá bom então. Ok. Então nós juntamos mais de 2.000 jovens, na verdade foram 3.500 jovens coletando assinaturas ao redor do Brasil. Começamos a coletar, fizemos um sistema super tecnológico, a gente botou um aplicativo para coleta. Fomos o partido que coletou o maior número de assinaturas no menor período de tempo em todos os estados da federação e conseguimos montar o partido, que é o partido que vem surpreendendo todo mundo, porque hoje, por exemplo, nas vaquinhas online, é o partido que mais arrecadou doações, é o partido que tem maior audiência em redes sociais e é um partido que tem 6, 7 meses de idade. Para finalizar, acho que esse é um bom tema também. Você é favorável a uma mudança no sistema de financiamento das eleições? Financiamento público está errado? Eu acho que o modelo atual está. O modelo atual está... Veja, vários países sérios têm financiamento público. E eu andando... Qual que é a diferença para o nosso? O sistema de incentivo dele. Hoje, um partido recebe dinheiro mediante o número de deputados que ele elege. E aí você tem todo um incentivo em lançar deputados caricatos como um Tiririca, uma Erika Hilton, que tem muitos votos, lacrando em rede social. E aí essas figuras são eleitas e o partido enche os cofres dele. Então o partido não tem nenhum incentivo em colocar gente boa. O partido tem que colocar gente famosa, ou gente que vai levar voto, ou gente que compra voto. Porque você coloca um deputado, vamos dizer, do Centrão, ele achaca o governo, pega um monte de emenda, essa emenda ele compra o voto na base, e aí você fica rodando um ciclo. Este ciclo tem que mudar. Tem países sérios que têm um financiamento público. Eu sou contra, por princípio, o financiamento público. Eu gostaria que não houvesse. Mas, se for um consenso da sociedade ou dos próprios partidos que terá que haver, eu vou mudar o sistema de incentivo, que é aquilo que eu te contei. Se o dinheiro que for pro partido for baseado no desempenho do prefeito, com métricas objetivas, do tipo ranking de educação, diminuição do número de homicídios, aumento da atividade econômica, aumento do saneamento básico, aí os prefeitos ganham pontos e o partido que tem aqueles prefeitos tiverem um número possível de pontos recebe mais dinheiro. Aí a regra vira assim, quanto mais o político trabalha pro Brasil, mais o partido dele tem dinheiro. Aí funciona, aí fica até barato, aí vale a pena. Então, eu acredito nisso. Ou acaba, ou muda o sistema de incentivo. Última pergunta. Quantos ministérios tem que ter o Brasil? O Brasil não precisa ter mais de 19, 20 ministérios. O Brasil não precisa. E ainda... muito, não? Não. Se eu for falar pra você, eu preciso de 8, 9, 10. Eu posso fazer. Só que você vai ter que ter secretarias específicas que vão ter status de ministério dentro dos ministérios. Dá na mesma. Dá na mesma. Isso é um discurso legal de falar, mas na prática, eu vou acabar com o Ministério da Cultura. Sim, mas você teria uma Secretaria de Cultura? Sim, você precisa ter uma Secretaria de Cultura. Então, no fim do dia, tem muito ministério inútil, esses ministérios de desenvolvimento humano, igualdade racial, Ministério da Pesca, é ministério para inglês ver. Tira-os para inglês ver. O resto tem funções claras que o Estado vai precisar. E aí, você ter 15, 12, 10 e um grupo de secretarias, aí é o que o presidente vai fazer.